Olá a todos! Neste vídeo de hoje, vamos praticar um pouco mais o que aprendemos nos pontos básicos para crochê. Vamos fazer o passo a passo do apoiador para xícaras ou apoiador de canecas de crochê. Fiz 3 modelos diferentes de apoiadores com o mesmo gráfico. Diferenciei os apoiadores com linha na borda e no meio. O que mudou foi o uso das cores para dar mais vida ao apoiador de crochê, além de ressaltar a sua beleza. Também verá um pouco mais de história. Então venha conferir! Seja bem-vindo ao canal. Para você, o canal tem o propósito de ensinar e apresentar artigos decorativos. Já deixa o seu like e inscreva no canal. O apoiador de xícaras ajuda a praticar um pouco mais os pontos básicos de crochê, que aprendemos na parte introdutória. Caso queira assistir, vou deixar o vídeo no card. Essa parte introdutória dos pontos de crochê, que são essenciais para fazer os primeiros pontos. Nesse vídeo fiz passo a passo sem pressa para fazermos juntos. A agulha de crochê que vou usar é de 2 mm. Uma observação importante, que as maiorias dos rótulos de fios estão escritos os tamanhos da agulha que recomendam. Para fazer esse apoiador vou utilizar a linha de cor mostarda. Quanto à marca e a cor que vai utilizar fica a seu critério. Para começar, deixe a linha em forma de E como você está vendo. Veja como estou segurando a linha no geral. Com a agulha de crochê comece a fazer os movimentos iniciais para fazer 4 correntinhas e formar o primeiro ponto alto, que será composto por 12 pontos altos dentro dessa círculo mágico. Com as 4 correntinhas me preparo para fazer outros pontos altos que faltam. Existe uma outra coisa para ficar atento também, que é deixar essas 2 linhas do círculo juntas. Dessa forma, você terá facilidade para fechar a laçada mágica. Nesse anel mágico deixei a linha para fechar o círculo mágico mais curta, mas você pode deixar ela mais comprida. Lá no momento da formação do E deixe mais linha. Assim você terá mais linha para fechar o círculo mágico. Ao completar os pontos altos que deseja, conte para confirmar se são aquela quantidade. O apoiador de xícaras de crochê pode ser feito ou usado para outra finalidade. Um exemplo é usá-lo na mesa posta como marcador de onde deva ficar a taça, como fazemos com o jogo americano ou Souls Plate na mesa posta. Esses 12 pontos altos formam a primeira carreira do apoiador de xícara. Através deles vamos fazer as outras carreiras desse apoiador de xícara. Antes de começar as próximas carreiras, farei o arremate da linha que comecei o círculo mágico e também o arremate da primeira carreira para passar para a próxima carreira. Assim será feito para finalizar as próximas carreiras desse apoiador de xícaras. A cada carreira de apoiador é preenchida pelos pontos altos e usado pontos baixíssimo em determinado momentos ou ponto baixar para dar destaque ao trabalho, ressaltar a sua beleza e, claro, dar mais vida ao trabalho de crochê. Agora vamos contar quantos pontos altos tem dentro do círculo mágico, mas se você for contando no momento que faz cada ponto alto, já adianta bastante, porque terá os pontos altos que precisa e não precisará contá-lo, pois já fez essa parte. Mas se não sabe quanto precisa, conferir e acrescenta caso falte os pontos altos. Cada ponto básico forma o crochê que transcende fronteiras geográficas e floresce ao redor do mundo, levando suas características particulares. No entanto, compreender verdadeiramente a história do crochê vai além das agulhas e linhas. É essencial mergulhar na narrativa daqueles que o praticam e não entender apenas o como da técnica, sim como uma história cheia de vida e significado. E é nos detalhes dessas vidas que encontramos as tonalidades que moldam a história da prática, mostra todo o seu contexto e tempo dedicado. É uma história viva e em constante transformação de anos após anos. O crochê não é apenas como uma técnica tradicional, mas também como uma expressão poética no campo das artes visuais. Suas múltiplas formas e texturas, juntamente com sua história, oferecem um vasto ambiente de exploração e criatividade. Agora que completamos os 12 pontos altos do círculo mágico e ajustar os detalhes para começar a fazer os arremates. Essa parte que solto mais a linha é para não desfazer os pontos altos. Depois que terminar essa parte da primeira carreira, entramos na parte dos arremates. Tanto para a parte do início do círculo mágico quanto para acabar a primeira carreira e para começar a segunda carreira. Vamos fechar o anel mágico para começar a fazer arremate. Para fechar o anel mágico, puxe até fechar, esse eu deixei bem fechadinho. Para adiantar, farei o arremate desse início, não deixando para fazer todos no fim. Assim, ao chegar no fim não precisa, pois já está arrematado a cada passo. O arremate que estou fazendo é uma das formas que se pode arrematar o trabalho de crochê. Dessa linha faço 2 outras para amarrar. O arremate é muito importante,
porque ele contribui para a harmonia do trabalho como um todo. Tem outras opções de arremate que você pode fazer e contribuir para a harmonia do trabalho. Para passar a linha entre as correntinhas normalmente, uso uma agulha de crochê menor daquela que estou usando para fazer o crochê. Encontre a forma que mais lhe agrade de fazer arremate e que fica harmônico com o trabalho de crochê. O arremate é simples, mas requer cuidados. Com as duas partes separadas, utilizo a agulha de crochê para passar uma dela dentro do pequeno círculo e começar a fazer os nozinhos do arremate. Mas fique atento, para que os nozinhos não tirem a harmonia do trabalho. Para quem está fazendo o primeiro arremate pode parecer um pouco difícil para ser feito, mas tenha certeza que com paciência conseguirá fazer o arremate e todo o resto do apoiador de xícara. Comecei pelo apoiador de xícara porque você pratica mais os pontos básicos. Para fazer esse apoiador eu utilizo quase todos os pontos básicos de crochê que fiz na introdução aos pontos básicos de crochê. Eu deixarei aqui nos cards, caso você queira assistir. Também os passo a passo desse apoiador é simples de entendimento, o que torna mais fácil aprender os básicos. Como que dessa linha, eu fiz duas linhas mais finas, faz com que os nozinhos fiquem mais menores e fácil de aparecer, porque essa é apenas uma parte do arremate. Nessa segunda parte, para finalizar o arremate, eu vou passar a agulha entre os pontos altos, já pronto e com isso escondendo a linha e os nozinhos. Veja como estou fazendo. Dessa forma faço com que não apareça o arremate e escondo ele, fazendo com que fique harmônico sem perceber que foi feito o arremate e onde que foi feito. Ou seja, o arremate se torna unido ao trabalho e não aparecendo. Passo mais um pouco a linha entre os pontos altos. Essa agulha de crochê que estou usando é a agulha número 0. Não é a mesma que estou fazendo o apoiador de xícaras. Caso você tiver uma agulha de crochê mais fina, você pode usar para passar a linha entre os pontos altos. Com uma agulha de crochê mais fina fica mais fácil de passar a linha entre os pontos. Ou agulha de tecelagem parecido com agulha de costura manual. Agora que passei a linha para arrematar, vou utilizar a tesoura para fazer o corte do restante da linha, assim finalizando essa parte do arremate inicial do anel mágico. Ao cortar essa linha que sobra do arremate, basta que eu mexa um pouquinho para esconder a linha entre os pontos altos que passei a linha, como estou fazendo assim ficando arrematado e escondido. Agora faremos o arremate do anel mágico para começar a segunda carreira do apoiador de xícaras. Para esse arremate utilizamos o ponto baixíssimo. É como ele que fechamos essa primeira carreira para começar a próxima carreira. Esse ponto é usado para fechar as outras carreiras também, como estou fazendo nessa carreira. Com a agulha de crochê inserimos no ponto alto da última correntinha que fizemos daquelas 3 correntinhas lá do início. Para fazermos o ponto baixíssimo. Em sequência faça mais 2 pontos baixíssimo. Veja que estou inserindo a agulha para o próximo ponto. Veja como faço para fazer o ponto baixíssimo. Esses 3 pontos baixíssimos servem para manter o trabalho da forma pretendida, que não solte e nem fique folgado. Feito o arremate podemos começar a segunda carreira do apoiador de xícaras. Fazemos novamente a 4 correntinha, nessa segunda carreira faremos 2 pontos altos no mesmo lugar e no mesmo espaço, e o espaço entre os 2 pontos altos. Fazemos uma correntinha que percorrerá por toda a segunda carreira. Repetimos novamente 2 pontos altos no mesmo lugar e no mesmo espaço faremos uma correntinha. Assim fazemos até concluir toda a segunda carreira. Esse entrelaçar de linhas pode ser apenas uma atividade de passatempo ou para se tornar uma prática regular na vida. Você pode continuar a explorar a cada técnica, aprendendo novos pontos, padrões que irá melhorar suas habilidades. O crochê pode ser uma parte significativa do meu dia que proporciona não apenas um meio de expressão criativa, mas também momentos de relaxamento e conexão consigo mesma. De forma, o crochê se torna uma linguagem visual e ao mesmo tempo tradicional e inovadora, exercitando a memória e a arte. A relevância do crochê como elemento cultural, e como ele é influenciado pela cultura e costumes de cada lugar da sociedade. Antes o crochê feito mais pelas mulheres, mas nos dias atuais haja uma maior diversidade de praticantes de crochê, incluindo homens que também contribuem significativamente para a comunidade. A grande maioria ainda é composta por mulheres. Mesmo com a quebra gradual de estereótipos de gênero, a prática do crochê ainda reflete o papel social tradicionalmente associado às mulheres. Mas esse cenário tem mudado com a presença de bastantes homens praticando e fazendo trabalhos belíssimos de crochê. Hoje, com o espaço da internet possibilita o crescimento de aprendizagem do crochê, desde o básico até o mais avançado na parte do crochê.
Leva várias pessoas de diferentes lugares do mundo a conectar e ter acesso a conteúdo que possibilite aprender e desenvolver mais a criatividade fazendo o crochê, pois você pode criar algo novo e único utilizando variados pontos. A quebra dessas barreiras não apenas enriquece a experiência individual, mas também contribui para a construção de uma narrativa mais inclusiva e diversificada em torno das práticas manuais, desvinculando-as de noções pré-concebidas. Uma das percepções que adquiri ao me tornar mais familiarizada com o crochê foi compreender não apenas os pontos básicos, mas também da lógica por trás de certos padrões numéricos frequentemente empregados nas receitas, bem como das tendências e combinações que se repetem em diversas peças, e abrindo espaço para a criatividade na criação do crochê. Hoje isso é muito mais facilitado pelas inúmeras possibilidades que se encontram ao nosso alcance de aprender e desenvolver o crochê. A segunda carreira de crochê com 2 pontos altos no mesmo espaço com uma correntinha fica assim. E fazer esses pontos leva você, que está iniciando, a repetir os pontos do trabalho e como está fazendo. Mas se você esquecer de fazer algum ponto deixando apenas uno nessa parte que estamos fazendo, é só você desmanchar e fazer novamente os pontos. Nesse vídeo de introdução aos pontos básicos de crochê abordei vários assuntos, inclusive esse. Vou deixar ele aqui no card. Se é o primeiro contato com o crochê, assista como faz o ponto que está sendo feito nesse vídeo. Na sequência do vídeo, depois volte o vídeo e comece a fazer, porque você já terá tido o primeiro contato com os pontos. Já estamos quase acabando de fazer a segunda carreira, com 2 pontos altos no mesmo lugar e com uma correntinha de espaço. O arremate dessa carreira segue a mesma forma do arremate da primeira. Você usará o ponto baixíssimo para fazer o arremate para preparar para começar a terceira carreira. Como eu fiz na primeira carreira, você fará os pontos baixíssimos para manter o trabalho amarrado, evitando assim que vem soltar ou afrouxar. Nessa segunda carreira que estamos acabando e que vamos arrematar, o que vocês precisam prestar atenção, como foi lá na primeira parte, é o arremate. É bem simples como foi feito o outro e não tem segredo. Pode parecer difícil, mas se você assistir antes e observar bem com fase e reproduzir o passo a passo, com certeza terá bons resultados. Você deverá ter um laço na agulha nesse ponto. Agora pegue a linha na agulha e puxe-a em direção ao laço como se fosse fazer outra correntinha. Puxe a linha toda pelo laço. Faça assim para os outros 2 e no fim puxe firme na cauda para fazer o nó. Ao terminar de fazer esse arremate, você vai passar para a próxima carreira, que é a terceira carreira. Assim finalizo essa carreira. Nessa terceira carreira que já vamos começar, vamos fazer 3 correntinhas, que é a altura do ponto alto, e dentro do mesmo espaço, nós vamos colocar 3 pontos altos. Esses 3 pontos altos que nós vamos fazer, vamos colocar uma correntinha de espaço, e assim vamos fazendo para o próximo também. O crochê geralmente se inicia após uma sequência de pontos de ponto que são contados. O número de pontos podem ser números definidos, números pares ou ímpares ou números múltiplos de números específicos para assim obter o resultado da peça acabada. Durante a confecção é possível fazer aumentos e diminuições de modo a moldar o formato do trabalho. O crochê utiliza uma agulha para fazer os pontos. Além do número de agulhas utilizado, outra diferença entre crochê e tricô é que no crochê cada ponto pode ser finalizado antes de se começar o próximo. Isso depende de cada trabalho que estiver fazendo, enquanto no tricô os pontos finalizados na última carreira permanecem abertos nas agulhas até a finalização da próxima. O processo de criação de tecidos usando a agulha de crochê e algum fio contínuo, normalmente lã, fio de algodão, seda, etc. São alguns exemplos que você pode usar para fazer a sua criação de crochê. A escolha da linha para fazer o trabalho de crochê precisa ver o tipo de trabalho, mas se você não tem já uma escolha de linha determinada, você pode ir fazendo o trabalho com linha até chegar a uma escolha. E lógico que existe a linha mais indicada e adequada para fazer o tipo de trabalho. Ao escolher a linha para seu projeto de crochê, é importante considerar a espessura, textura e durabilidade da linha, além do tipo de peça que você deseja produzir. Mas quando você vai fazer um trabalho de crochê, o tipo de linha de crochê depende do tipo de projeto que você deseja realizar. Linhas de algodão são perfeitas para peças mais estruturadas e duráveis. Já a lã é excelente para itens de inverno. Se você pretende fazer algum trabalho e não sabe qual a linha mais indica, eu recomendo que faça uma pesquisa antes e ficará mais tranquilo na escolha. Principalmente se irá comprar linha e não certeza qual a linha é mais indicada, então faça uma pesquisa antes. Hoje em dia tem variedades de linha de crochê para fazer trabalhos diferentes.
Quando se trata de crochê, a espessura da linha é um detalhe que faz toda a diferença no resultado final dos seus projetos. Para quem está começando, entender essa variável pode ser um divisor de águas na escolha das linhas para crochê. Cada espessura é adequada para diferentes tipos de trabalhos e pode impactar tanto na textura quanto na aparência da peça finalizada. Linhas finas, por exemplo, são ideais para trabalhos delicados e detalhados como toalhinhas, bijuterias e peças pequenas de decoração. Elas permitem mais precisão nos pontos, criando um acabamento mais sofisticado e detalhado. Por outro lado, linhas mais grossas são perfeitas para projetos que exigem mais estrutura e rapidez, como cestos, tapetes e bolsas. Essas linhas tornam o trabalho mais rápido devido ao tamanho maior dos pontos e são excelentes para quem deseja ver progresso imediato em seus projetos. Porém, esse tipo de fio precisa de agulha de crochê específica. Além disso, a espessura da linha também influencia na escolha do tamanho da agulha de crochê. Linhas mais grossas requerem agulhas maiores, enquanto linhas finas pedem agulhas menores. Essa combinação certa entre linha e agulha é importante para que o crochê flua bem e sem dificuldades. Quando estamos fazendo crochê, percebemos rapidamente que as cores para escolha são bastante e que existe várias texturas de linhas para crochê que podem transformar completamente um projeto. Para facilitar sua escolha, é útil conhecer as categorias de espessura dos fios e as agulhas recomendadas para cada tipo. No tricô e crochê, os fios são frequentemente categorizados como fino, médio, grosso, entre outros. Cada categoria sugere um tamanho de agulha específico que ajuda a obter o melhor resultado. Portanto, fique atento a esses detalhes. Completamos a terceira carreira de crochê. Veja como fica os 3 pontos altos e uma correntinha em toda a extensão dessa carreira. Vamos fechar a carreira com o arremate que já fazemos nas carreiras anteriores. Fechamos a carreira com o ponto baixíssimo. Assim fazemos mais 2 pontos baixíssimo para fechar essa carreira e começar a próxima carreira. Essa foi a terceira carreira do apoiador de xícara, que ajuda a reforçar a como se faz o ponto alto, para quem está iniciando no mundo do crochê. Arrematar consiste em finalizar a peça passando um ponto sobre o outro para que não desmanche. O método comum envolve 2 pontos, passar o primeiro sobre o segundo, repetir até cortar o fio. Nessa quarta carreira faremos 3 correntinhas. Então, continua fazendo novamente os pontos altos, para que fique bem gravado para quem está começando esses pontos altos. Faça 2 pontos altos e uma correntinha e novamente 2 pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço, 2 correntinhas para ir para o próximo espaço. Vá para o próximo e faça novamente 2 pontos altos e uma correntinha e novamente 2 pontos altos. Mais 2 pontos altos e uma correntinha e novamente 2 pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço, 2 correntinhas para ir para o próximo espaço. Vá para o próximo e faça novamente 2 pontos altos e uma correntinha e novamente 2 pontos altos. De novo, 2 pontos altos e uma correntinha e novamente 2 pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço, 2 correntinhas para ir para o próximo espaço. Vá para o próximo e faça novamente 2 pontos altos e uma correntinha e novamente 2 pontos altos. Para quem já sabe, não tem segredo, é só continuar fazendo, que logo você já termina a carreira. Nessa carreira, vocês estão vendo que eu resolvi fazer o mais preenchido possível, que eu poderia começar a carreira fazendo os 3 pontos altos, os 4 pontos altos, os 4 exemplos daquela carreira, e pular para chegar ao final da carreira. Mas nesse vídeo específico eu optei por fazer todos, sem cortar. Cortei alguns pouquinhos na edição, mas não era a intenção. Mas eu decidi fazer todos, para quem realmente está iniciando, para que ele possa se sentir mais seguro em fazer esse trabalho, ver como estou fazendo mesmo, sem correria, sem pressa, para que vocês entendam e façam. Mesmo aqueles que nunca pegou na agulha de crochê. Basta você começar pegando a agulha e encontrar o seu jeito de pegar na agulha e talvez o meu jeito de pegar na agulha lhe ajude, ou olhando outros exemplos, para você começar a fazer. O difícil muitas vezes é você superar suas dificuldades, mas nada que é impossível para você. Então esse é um dos pontos. Vou fazer passo a passo, sem pular muita coisa, para que vocês entendam direitinho como estou fazendo. Quando chegar lá no final dessa carreira, nós vamos arrematar, e vamos fazer novamente 3 correntinhas, que é o equivalente ao ponto alto, para fazer a quarta carreira. Mas eu quero enfatizar uma outra coisa, essas 3 correntinhas, depois que você tirou da base, como você observa aí, porque se você não fez o ponto lá da base, e contar com ele não vale, tem que ser com os pontos altos fora da base. A fora da base é um ponto, agora para cima eu vou seguir, vou contar 3 correntinhas, como vocês vão ver como é que eu faço. Agora, na quarta carreira,
vai ser também 3 pontos altos com 3 para subir, como os outros que fizemos, 3 correntinhas, depois do arremate, que fizemos. Observando os detalhes dos arremates colocando a letra, pode ser 3 pontos baixíssimo ali, e depois lá, sobe a correntinha para fazer os pontos altos. 3 correntinhas para fazer pontos altos. Nessa quarta carreira vamos fazendo para que vocês possam ir desenvolvendo. As correntinhas é para que não fique o trabalho repuxado, porque sem ela ficaria fechado, e também pressionado, e o trabalho pressionado, ele fica mais fechadinho, cria uma ondulação, assim como aperto de margem, cria ondulações que não deixa o trabalho ficar mais bonito. Então, com 2 correntinhas de espaço, para que vá fluindo normalmente o trabalho. Continua assim por toda essa quarta carreira, fazendo esses pontos. Voltando novamente, se você errar algum ponto que você está fazendo, o que você vai fazer? Você vai fazer simplesmente vai desmanchar até o lugar do erro. Portanto, antes de você começar uma nova carreira, confira se a carreira não tem nenhum erro que você verificou, está faltando ali nenhum ponto alto. Continue para a próxima carreira. Mas nesse vídeo específico eu optei por fazer todos, sem cortar. Cortei alguns pouquinhos na edição, mas não era a intenção. Mas eu decidi fazer todos, para quem realmente está iniciando, para que ele possa se sentir mais seguro em fazer esse trabalho, ver como estou fazendo mesmo, sem correria, sem pressa, para que vocês entendam e façam. Mesmo aqueles que nunca pegou na agulha de crochê, é só você começar pegando a agulha, observando como estou pegando ou olhando outros exemplos para você começar a fazer. O difícil muitas vezes é você superar suas dificuldades, mas nada que é impossível para você. Então esse é um dos pontos. Vou fazer passo a passo, sem pular muita coisa, para que vocês entendam direitinho como estou fazendo. Quando chegar lá no final dessa carreira, nós vamos arrematar, e vamos fazer novamente 3 correntinhas, que é o equivalente ao ponto alto. Mas eu quero enfatizar uma outra coisa, essas 3 correntinhas, depois que você tirou da base, como você observa aí, porque se você não fez o ponto lá da base, e contar com ele não vale, tem que ser com os pontos altos fora da base. A fora da base é um ponto, agora para cima eu vou seguir, vou contar 3 correntinhas. O que era talvez quase impossível a você. A cada carreira que você terminar já se pode ver a evolução do seu trabalho e também você tem a satisfação de estar fazendo com suas próprias mãos. Isso tudo lhe dá motivação de saber que pode ir mais longe de onde está hoje. Por mais que enfrente alguns desafios durante o processo, não significa que seja ruim, mas que esse erro ou dificuldade lhe servirá de fixação dos pontos básicos de que mais lhe dá trabalho. Não nossa vida o que mais nos exige aprender se torna inesquecível. Então, veja o desafio como uma oportunidade de aprender muito bem. Para finalizar essa quarta carreira, nós vamos fazer o arremate com um ponto baixíssimo, vamos fazer o mesmo processo que nós fizemos nos anteriores. Vamos fechar com um ponto baixíssimo, e mais 2 pontos baixíssimos para fixar o arremate, para que não tenha qualquer perigo de soltar o nosso trabalho e prejudicar todo o resto. Então, feitos pontos baixíssimos nessa carreira, para começar a próxima carreira, que já é a quinta carreira. Essa é a da quinta carreira do apoiador de xícara, você fará 2 pontos altos e uma correntinha por toda essa carreira e depois vamos arrematar. Se você quiser algo mais para sobre pontos, você pode assistir a alguns outros vídeos, e poder ver aqui no canal os pontos básicos de crochê, deixarei na descrição do vídeo. Eu tratei dessa parte específica de quando você vai fazendo os pontos altos e faz ajuste em um e outro não, eu fiz principalmente nos pontos altos. Se você ajustar muito o ponto alto, ele simplesmente vai ficar mais baixo, se você ajustar menos o outro, ele vai ficar mais alto, e esse ajuste, esse não ajuste, cria diferença no trabalho. Com isso, você precisa ter uma observação, qual você vai fazer, será um ponto alto mais justo, ou mais apertado, ou será um ponto alto mais solto? Se você for fazer mais solto, essa observação na introdução sobre a diferença desses pontos altos, eu vou deixar o vídeo aqui no card e na descrição do vídeo, para que vocês confiram lá, essa parte que eu estou dizendo. Esse é um dos erros mais comuns no crochê, é trabalhar com pontos apertados ou muito frouxos. Isso pode acontecer por diversos motivos, como tensão excessiva do fio ou falta de firmeza na mão que segura a agulha. Quando os pontos estão muito apertados, a peça tende a ficar rígida e difícil de modelar. Já quando estão muito frouxos, a peça perde o formato e fica desleixada. Para corrigir esses erros, tente relaxar as mãos enquanto trabalha. A tensão do fio deve ser confortável para que você não tenha que fazer muita força. Talvez passar ser agulha, experimente usar uma agulha um pouco maior ou menor, dependendo do seu estilo de crochê, para alcançar o tamanho ideal de ponto.
Fique atento para que os pontos tenham o mesmo tamanho dos outros pontos, realizando os mesmos movimentos de forma regular. Outro erro que pode acontecer é ter fios soltos no início ou fim das carreiras, o que pode gerar um acabamento desorganizado e não muito bonito. Além disso, esses fios podem se soltar com o tempo, fazendo com que a peça desmanche. No início de cada carreira, faça o nó inicial com bastante cuidado para garantir que ele fique firme. Quando terminar uma carreira, sempre arremate o fio de forma segura, passando a linha pela parte de trás da peça com a ajuda de uma agulha de tapeçaria. Evite deixar sobras de fio visíveis, escondendo as pontas nas laterais ou no avesso da peça. O uso de agulhas ou fios inadequados pode comprometer o resultado da peça. Cada tipo de fio tem características específicas e requer uma agulha que se ajuste ao seu tamanho, ou a peça pode ficar com um acabamento desigual e difícil de trabalhar. Para que não ocorra erros relacionados a essas situações, verifique as recomendações de fio e agulha para o projeto que está fazendo. Se você não tiver o material exato, procure alternativas de fios e agulhas que sejam indicadas para aquele tamanho de linha e agulha indicada para o tamanho de linha. Com a prática vai ajudar você a entender melhor todas essas situações, o que funciona melhor para cada tipo de trabalho. Não tenha medo de cometer erros, porque você também aprende com ele e ajudam você a melhorar seus pontos. Com o tempo você se tornará cada vez mais seguro em suas peças, assim eles ficarão cada vez mais profissionais. Outro erro comum, especialmente no início, é pular pontos sem perceber. Isso pode acontecer por distração ou falta de atenção na quantidade de pontos para aquela carreira. O resultado disso são buracos indesejados ou uma peça que não segue o padrão correto de tamanho. Para evitar pular pontos, sempre conte os pontos enquanto trabalha. Isso ajuda a garantir que todos sejam feitos corretamente. Use marcadores de pontos para identificar onde começa e termina cada parte do seu trabalho, principalmente em peças maiores. Se perceber que pulou um ponto, volte e desfaça a carreira até corrigir o erro. Não deixe que isso passe despercebido, pois pode comprometer o resultado do seu trabalho. Esse erro também pode acontecer, que são os erros na contagem de carreiras ou voltas são muito comuns, principalmente quando se está fazendo peças circulares ou trabalhadas em espiral, como toucas, bonés e almofadas. Esse erro pode fazer com que a peça fique desigual ou com o formato comprometido. Marque o início de cada carreira ou volta com um marcador de pontos. Isso facilita a contagem e evita que você se perca. Se a peça for em espiral, conte a cada nova carreira para garantir que o aumento ou diminuição esteja sendo feito corretamente. Sempre compare o tamanho da sua peça com a descrição do projeto para verificar se a contagem está correta. Muitas pessoas se esquecem de fazer os aumentos ou diminuições necessárias quando está fazendo uma peça, o que pode fazer com que ela acabe não saindo no formato correto. Isso é muito comum em amigurumis, peças de roupas, etc. Para evitar que isso aconteça, olhe atentamente as instruções do projeto, ou seja, o diagrama do trabalho, e preste atenção nas partes que indicam aumentos ou diminuições. Se estiver fazendo um projeto sem instruções detalhadas, anote a cada nova volta onde e quantos aumentos ou diminuições você fez. Se errar, desfaça o trabalho até o ponto do erro e corrija o aumento ou diminuição. Essa é a melhor opção para garantir que o formato da peça seja mantido. Outro erro comum, especialmente em peças, é perceber que a base da peça fica torta ou assimétrica. Isso pode ocorrer por um erro na quantidade de pontos no início da carreira ou por um padrão de aumento inadequado. Ao começar uma peça, sempre confira a base para garantir que ela esteja bem alinhada. Caso perceba que a base ficou torta, refaça as carreiras iniciais, prestando mais atenção à contagem dos pontos. Se o primeiro trabalho não sair corretamente e chegar ao fim, mas não deu aquele resultado como gostaria, você pode começar um novo, ver o gráfico atentamente novamente, veja se encontra o que você deixou de fazer, e faça novamente observando cada detalhe. Chegamos ao final da carreira 5, com 2 pontos altos, uma correntinha de espaço, e com 2 pontos altos, tudo dentro do mesmo espaço. O arremate é com um ponto baixíssimo, e assim fechamos a carreira, como fizemos nos outros, bem simples. É repetitivo para que fique gravado, e não tenha dificuldade na hora de você entender. A intenção é praticar o que aprendemos na introdução, com esse apoiador de xícara e praticar os pontos básicos que aprendemos, lá na introdução. Vamos começar a 6ª carreira, onde fazemos 3 correntinhas que é um ponto alto e fazemos mais 2 pontos altos e com uma correntinha de espaço. Faço novamente 3 pontos altos e com uma correntinha de espaço. Vou repetindo por toda a extensão dessa 6ª carreira, quando faremos o arremate.
O apoiador de xícara ajuda a praticar quase todos os pontos básicos. Nesse momento podemos usar a maioria dos pontos básicos que fizemos na introdução. Aqui usamos ponto alto, a correntinha, o ponto baixíssimo, e no final, nós vamos usar o ponto baixo, para dar uma diferença na borda. Assim, praticamente, usamos aqui quase todos os pontos que nós aprendemos no primeiro sobre crochê. Mais um erro, querer começar com um projeto grande demais. O problema é o ponto de partida. Projetos grandes exigem constância, repetição e paciência, três coisas que ainda estão sendo construídas quando nós começamos. O resultado costuma ser frustração, abandono da peça pela metade e aquela comparação cruel com quem já faz crochê há anos. Portanto, comece pequeno com projetos rápidos dão sensação de progresso e motivação para continuar. Um porta-copos, alguns quares ou um cachecol simples ajudam a entender o ritmo do crochê sem sobrecarregar. Aqui não é sobre aprender o ponto perfeito, é sobre alinhar expectativa com a realidade. Outro erro que você dá atenção que é não respeitar o próprio ritmo. Acelerados os vídeos e reels, você fazer comparações constantes, isso na vida como um todo faz você sempre derrota a si mesmo. Muitos desistem do crochê não por falta de capacidade, mas por tentar aprender no ritmo de outra pessoa. Portanto, vá no seu ritmo, no seu tempo. Aprenda no seu tempo. Pause o vídeo, volte quantas vezes for necessário. Repita quantas vezes for necessário. Fazer o crochê não é corrida, é prática. Respeitar o próprio ritmo não é fraqueza, é maturidade no aprendizado. Esse erro pode ser bastante comum desistir no primeiro erro, talvez o mais comum de todos. Errar um ponto, perceber algo torto e você já conclui que falta talento. Mas no crochê, errar não significa falhar, significa aprender. Significa também fixar o ponto que está aprendendo. Tenha consciência que desmanchar faz parte do processo. Não invalida o esforço, não apaga o que foi aprendido e não define sua habilidade. E é justamente isso que constrói segurança e domínio. Desmanche o trabalho quantas vezes for necessário e refaça quantas vezes for necessário. Outra coisa que pode desmotivar você é começar vários projetos ao mesmo tempo e não acabar. Isso pode gerar desorganização, desânimo e a sensação de que nada é finalizado. Organize seus fios por projeto. Se alegra com cada peça finalizada, isso aumenta a motivação. Não se esqueça de conferir se na carreira está tudo pronto com as correntinhas de espaço. E todos os espaços foram ocupados com a quantidade de ponto alto que precisa para a carreira. Ao fazer os pontos você pode ficar distraído e você fazer mais ponto alto do que precisa ou faça menos pontos altos do que precisa, isso pode interferir no resultado final do trabalho. À medida que você vai praticando, você começa a entender o porquê que está dando alguns erros. Esse apoiador de xícaras pode ser usado para uma infinidade de outras coisas. Na sua casa, use a criatividade para usar o apoiador de xícaras. Esse apoiador pode ser maior e transformar em Souls Prates, ou jogo americano. E isso é você que vai decidir o tamanho, porque a cada carreira que você faz no seu trabalho de crochê faz com que ele fica cada vez maior. Se você observar bem os trabalhos de crochê chega ao fim, porque chegou no objetivo que queríamos, não é verdade? A maioria dos trabalhos de crochê, ele tem um término, sim. Mas se você quiser continuar trabalhando ele, você pode fazer, tem alguns que são restritos. Mas tem outros como esse que é mais livre, assim você pode continuar fazendo tranquilamente e aumentando de tamanho. Aqui nós vamos repetir nessa carreira, então, nós vamos repetir os 3 pontos altos com 2 correntinhas de separação, e eu faço isso por toda a carreira. Fazendo isso por toda a carreira, você vai observando para ver o sentido que está sendo feito, como está sendo feito e vendo também a harmonia do trabalho, se está retinho, ou se tem algumas situações que merecem mais atenção. Mas você quer começar novamente e não gostou do que você fez, pode desmanchar todo o trabalho e começar novamente. Veja todos os detalhes que são muito importantes do gráfico de crochê para que possa começar novamente. Para consultar, deixa sempre o gráfico à vista e seguir o passo a passo de acordo que lá está. Agora que estamos no final dessa carreira, vamos fechar ela com um ponto baixíssimo, como fizemos nas outras carreiras. Fazemos os pontos baixíssimo para arrematar, com os 3 pontos baixíssimo para arrematar bem a carreira e começar a próxima carreira do apoiador de xícaras. Esses pontos baixíssimos são essenciais para esse arremate. E para começar a próxima carreira começamos fazendo a 3 correntinha, que é equiparada a um ponto alto para seguir essa 7ª carreira. E também já está mais próximo de finalizar o apoiador de xícaras.
Cada dúvida que você tiver, volte ao gráfico, nesse caso, volte o vídeo e consulte para fazer os pontos, assim diminuirá a possibilidade de erro. Mesmo que aconteça algum erro, você imediatamente perceberá. Nesta 7ª carreira vamos fazer 2 pontos altos e 2 correntinhas de espaço. Você irá repetir por toda a carreira 2 pontos altos e 2 correntinhas de espaço. Fazemos por toda essa carreira. A partir de agora nós vamos fazer praticamente, repetir os pontos que já fizemos anteriormente. Fazendo isso por toda a carreira, você vai observando cada passo do trabalho desenvolvido e uma satisfação de fazer você mesmo um apoiador de xícaras. Se você está começando agora, não se preocupe em sair perfeito, mas lembre de quanto mais você exercitar o crochê, muito melhor cada dia você se tornará. Um pouco da história do crochê, com os primeiros registros escritos no Ocidente são relativamente recentes, era datando do século XIX, que sugere não apenas uma transformação ao longo dos séculos, mas principalmente uma tradição transmitida de forma oral e prática, enraizada nas comunidades que o praticavam. Segundo Marx, Lis Paludan da Dinamarca, que limitou sua busca pelas origens do crochê à Europa, apresenta 3 teorias. A primeira teoria: o crochê teve origem na Arábia, se espalhou para o leste até o Tibete e para o oeste até a Espanha, de onde seguiu as rotas comerciais árabes para outros países do Mediterrâneo. A segunda teoria: as primeiras evidências de crochê vieram da América do Sul. A terceira teoria: na China, eram conhecidos exemplos antigos de bonecas tridimensionais feitas em crochê. Essa é uma pesquisa histórica sobre o crochê não abrangente, mas que ajuda a entender em quais lugares do mundo o crochê teve registro histórico. Também é exposto o quanto o crochê influencia na melhora no bem-estar de quem a pratica e de quem aprecia. O crochê faz parte da arte e contribui para o bem-estar pessoal de quem o faz. Você faz o crochê? O que o crochê trouxe mudanças na sua vida? E você está começando agora, veja com que o crochê ajuda você em situações que era mais difícil a você. A prática do crochê, além de demonstrar que somos capazes de fazer muitas coisas belas e lindas com as nossas próprias mãos, é uma forma de aventurar pelo mundo da criatividade e da arte. Essa arte expressa através da linhas com uma variedade de cores, tamanho, espessuras, que estão disponíveis para serem usadas e transformadas para dar mais vida. E seremos capazes de desenvolver e mais à medida que aventuramos a conhecer mais sobre essa arte tão simples e criativa. Com a prática do crochê começará a surgir ideias de fazer crochê, ou seja, você começará a criar gráficos com ideias de trabalhos de crochê. Comigo acontece muito, e para não perder essas ideias paro e anoto elas para depois praticar cada uma com tranquilidade. Se em você aparecer essas ideias de crochê, lembre de anotar elas, faça desenho que você entenda como os pontos que veio na sua mente e depois comece a fazer, pois ela deixará de ser ideia para se tornar efetiva no mundo do crochê. Faça de coração aberto, não limite a si mesmo, porque o seu potencial é muito maior do que você imagina. Permita que a arte crie asas em você, transforme com as linhas locais, lugares, ambientes e o principal de todos a ser transformado é o seu coração. Cada crochê que é feito possui uma história daquele que o fez, construa lindas histórias contadas pelas linhas. De mais significado a sua história usando as linhas, que cada ponto seja de superação de algo que ninguém vê, de um esforço invisível, que passar a ser visível através de cada ponto, de uma luta reconhecida pelos pontos que formam cada trabalho de crochê. O seu potencial é muito maior, nunca se limite. Vá em frente e deixe a linha contar a sua história e transformá-la. Com cada ponto alto que iniciamos essa carreira, já estamos caminhando para finalizar ela. Aqui está um pouco dos nossos esforços e história que está sendo traduzido nesse apoiador de xícaras com simplicidade e calma. Esse apoiador é o início de contar uma história, falada em cada ponto de crochê e trabalho que aqui serão feitos. Você pode talvez dizer algo diferente, mas o seu esforço sempre está presente e cheio de significado. Mais uma carreira sendo finalizada, nessa com 2 pontos altos e 2 correntinhas de espaço, e fizemos por toda essa 7ª carreira. Como você acompanhou desde o início, que começamos a fazer esse apoiador de xícaras, os pontos são simples, mas com o propósito de praticar os pontos básicos, e ao mesmo tempo fazer algo que deixa mais bonito a nossa mesa posta. Como todas as outras carreiras, ela foi preenchida passo a passo os pontos altos, e estando tudo pronto com pontos e as correntinhas de espaço, e todos os espaços foram ocupados com a quantidade de ponto alto dessa carreira. Pode ser que você faça mais ponto alto do que precisa. Com isso, essa conferência evita possível problemas que poderia afetar o trabalho. São ações simples, sem segredo.
Para fechar essa sétima carreira, vamos proceder da mesma forma que fizemos antes, fechar com ponto baixíssimo, e repetir os pontos baixíssimo mais 2 vezes para que fique bem seguro o arremate e evitar que solte. Assim você fica mais tranquilo para começar as correntinhas para a próxima carreira. E faz 3 correntinhas para começar a carreira. Essa que é a 8ª carreira do apoiador de xícaras. Fazemos 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Vamos repetindo esses 3 pontos altos com uma correntinha de espaço por toda essa 8ª carreira até chegar lá para o arremate. Existe uma busca eterna pela perfeição encontrada na imperfeição. Esta é a individualidade do artesanal. Mesmo que atualmente a concepção de perfeição por consumidores e dentro de um padrão universal, ainda há pessoas que entendem o valor da imperfeição e do feito à mão com amor e carinho pelos profissionais do artesanato faz com que cada peça se torne única. Sabemos que atualmente nem todos dão continuidade em ensinar jovens mulheres a praticarem trabalhos manuais, como o crochê, isso ocorre por inúmeras situações, mas os meios digitais têm facilitado o acesso de aprendizado ao crochê e a tantos outros trabalhos artesanais. Assim, tem sido democratizado a maiores números de pessoas que tiverem interesse de aprender e passar a ter oportunidade o trabalho manual. Desse modo, muitas mulheres ainda aprendem com suas mães e avós sobre técnicas artesanais, por vezes para aprender algo novo ou para passar mais tempo com quem é importante na sua vida. E juntos na prática do crochê vão tecendo história e construindo uma história nova, que se junta à que já existe. E o crochê vai fazendo parte da história de cada que o pratica e cada trabalho pronto tem esse doce sabor da história de que o fez e você que o faz é testemunha autêntica de cada trabalho. Então vamos contar as nossas histórias em cada trabalho de crochê que fazemos, dê significado e sabor. Claro que você sabe qual o sabor que o crochê está começando a desempenhar ou desempenha na sua história e na sua vida. Deixe aqui nos comentários um pouco da sua história com o crochê para que outras pessoas ao lerem tenham a sua história como inspiração para começar a sua história com o crochê. Aproveite e comente. A minha história com o crochê começou há bastante tempo. Os meus primeiros contatos com artesanato comecei assistindo programas, mas eram rápidos para quem estava iniciando, pois não dava para pausar. Para superar essa dificuldade inicial, procurei livros na biblioteca que falasse sobre o assunto. Ali eu aprendi os primeiros pontos de crochê, os primeiros pontos de tricô e os primeiros bordados. A cada ponto que eu fazia vinha em mim uma alegria inexplicável por fazer os primeiros passos no artesanato. Digo com toda sinceridade que esses erros iniciais não tiravam a minha vontade de aprender mais e fazer mais tricô, crochê, bordados e outros tipos de artesanatos. Quando comecei a aprender o artesanato não estava no melhor momento de felicidade. Tinha várias situações que vinham ao meu encontro, mas o artesanato encheu brilho, beleza a minha alma em meio à situação que vivia. Essa alegria nascia e nasce de ver algo tão pequeno e simples se desenvolver de minhas próprias mãos. Dentro do meu coração tenho uma alegria muito grande em fazer esses trabalhos manuais, pois eu transformo algo simples e com muita simplicidade com as minhas mãos. Sinto uma alegria tão imensa que falar e escrever não podem traduzir, mas esse pouco que aqui deixei, que possa contribuir para o seu desenvolvimento com o crochê. As dificuldades iniciais fizeram parte daquele que hoje é considerado bom crochetista, do ótimo crochetista e do excelente crochetista. Nunca se esqueça que ambos precisaram começar um dia e não desistir para que um dia pudesse ser chamado bom, de ótimo e excelente em fazer crochê ou qualquer outra profissão exerça, porque você precisa buscar aprender mais e mais para se tornar diferenciado. Talvez o crochê seja para você só algo bom que gosta de fazer, mas se você quer fazer um ponto novo você precisa fazer ele, até que você tenha mais tranquilidade em fazer. Ou seja, requer um pouquinho de nós, precisamos gastar um pouquinho de nosso tempo para transformar linhas em trabalhos lindíssimos. Seja qual for o seu objetivo, permita que o crochê, que o artesanato esteja presente à sua história. O crochê me ajuda de várias maneiras, eu espero que ele te ajude também ampliando horizontes e superando barreiras. Nessa carreira que já estamos terminando, fizemos 3 pontos altos com uma correntinha de espaço por toda ela. Com essa carreira já estamos quase finalizando o apoiador de xícaras. E vamos fazer o arremate como fizemos nas outras carreiras, fechando com um ponto baixíssimo com mais 2 pontos baixíssimos. Como de costume, vamos fazer 3 correntinhas que equivale a um ponto alto e mais 2 pontos altos e 2 correntinhas de espaço. Continuamos a carreira de ponto alto do apoiador de xícaras, fazendo 3 pontos altos e 2 correntinhas. Vamos repetindo os 3 pontos altos e 2 correntinhas até o fim dessa carreira. Nesta última carreira do nosso apoiador de xícaras,
nós vamos pensar um pouquinho como foi o nosso começo. Já estamos aqui na última carreira. Pode ser para você, pode ser uma superação enorme. Para fazer artesanato para mim, é uma felicidade muito grande em fazer o crochê e o artesanato. Esse apoiador de crochê é só o primeiro que você fará, mas haverá muitos outros modelos que você conseguirá fazer. Não somente os apoiador de crochê, mas outros que deixarão a sua mesa de jantar muito bonita. Pode usar na sua mesa posta, a sua casa, seu banheiro, todo o seu espaço de casa, e até mesmo vender, se for seu objetivo, ou para dar para alguém. Seja qual for o objetivo, faça com muito amor e carinho esse trabalho. Fizemos o arremate da carreira como nos outros. Agora vamos fazer o arremate do apoiador de xícaras para começar a fazer a borda com linha vermelha. E passar a linha por entre as correntinhas como estou fazendo, para finalizar o arremate, essa parte ajuda a esconder a linha. Não se esqueça de cortar o resto da linha que não será passado entre as correntinhas, assim finalizando essa parte do arremate. Esse nó fecha essa sequência de pontos altos que fizemos. Sua finalidade é não soltar e ficar seguro o nosso trabalho que fizemos e não desmanchar. Apertamos o nó de forma que não cause deformidade. Depois nós começamos a passar a linha que fizemos o nó entre as correntinhas e que vamos passar por cada correntinha até ver que tenha uma distância razoável. Veja como eu passo a linha entre as correntinhas, é uma parte de paciência que usará para deixar a linha escondida sem aparecer. E quando você olhar e procurar o arremate, fica até difícil de encontrar para quem fez o arremate. É por isso que nessa parte do arremate pede um pouco mais de paciência para ele ficar melhor e do seu gosto caso. No momento que terminou o trabalho de crochê não é o momento que deseja fazer o arremate, pois tem outras prioridades. Deixa para o momento que possa fazer com mais tranquilidade e arrematar bem o crochê. O trabalho bem arrematado deixa-nos mais felizes, pois conseguimos fazer bem o arremate. Lembre-se que é nos pequenos detalhes que faz a diferença no trabalho. Os trabalhos pequenos parecem não ter importância, mas a sua falta fala por si próprio. Com essa distância da linha passada entre as correntinhas, faça o corte do resto da linha que está solta e com isso, essa parte do apoiador já estará arrematada, ou seja, finalizada. Vou fazer a última parte do apoiador de xícara, que é com ponto baixo e com linha vermelha em toda a borda. Como você viu esse pronto? Vamos fazer esse nozinho, que já fiz ele antes, lá no vídeo de introdução aos pontos básicos de crochê. Veja que para fazer esse nozinho não tem muito segredo. Deixe a linha na forma de um segure no seu dedo como estou fazendo e faça os movimentos para fazer o nozinho. Não solte a linha e segure até fazer o nó. Veja como faço. Depois de fazer o nozinho, podemos começar essa última parte do apoiador como ponto baixo. Para começar o ponto baixo por toda a borda desse apoiador de xícara, faça passo a passo do ponto baixo, prestando atenção para não ficar muito distante e causar relevo no apoiador de xícaras. Observe como estou fazendo sem deixar longe, sem causar pressão na linha. Repita o ponto baixo pela borda do apoiador de xícara para que você vá percebendo a diferença que essa borda faz no apoiador de xícara. Essa linha que sobrou ao fazer o nozinho, eu já sobre ela ponto baixo e assim escondendo ela debaixo dos pontos baixos que estão sendo feitos. E ela não aparecerá, pois estão escondida nos pontos baixos que foram feitos. Veja como fica o ponto baixo sobre a linha. Vá fazendo os pontos baixos por toda a borda do apoiador de xícara até chegar à parte de arrematar os pontos baixos. Não se esqueça de aventurar pelo mundo do crochê e do artesanato. E aos poucos, você vai encontrar em você mesmo o que você realmente quer fazer com o crochê. Se é só você fazer por hobby ou uma coisa que te dá muito prazer para fazer. O presente momento, viva com muita intensidade, com muito amor em fazer esse trabalho de crochê, que para você, pode ser algo novo. Mas para você que tem essa experiência e está recomeçando agora também, dê um passo além. Dê um significado novo para que você recomece. Para você que está fazendo, pense no significado que ele tem para você. E caminhe fazendo o trabalho de crochê dias após dias, com muito amor, com muito carinho e com dedicação também. Além do mais, tenha um coração muito feliz e agradecido por cada passo que você dá. Não valorize mais os erros, faça dele um impulsionador para fazer o próximo ponto e pensar que errar faz parte do processo de aprendizagem. Já estamos aproximando do último arremate, que é o arremate do ponto baixo que estamos fazendo por toda a borda, o ponto baixo com linha de cor vermelha para ressaltar o apoiador de xícara. Esse arremate terá um pouquinho de diferença sem muito segredo ou dificuldade para fazer. Faça um nozinho para que você possa passar e esconder a linha sem dificuldade, passe as linhas que sobrou entre os pontos como estou fazendo.
Essa agulha que estou usando para passar a linha entre os pontos prontos é de número menor, para facilitar a passagem da agulha com a linha entre os pontos. Pode usar também agulha de tecelagem para passar as linhas de finalização de arremate. Mas aqui vou usar a agulha de crochê de número 0 para passar a linha nos locais que preciso e o para finalizar o apoiador de xícara de crochê. Fazer esse apoiador também tem a intenção de praticar os pontos básicos de crochê que aprendemos na aula introdutória para desenvolver os pontos e tem mais segurança. Esse apoiador de xícara foi o primeiro trabalho de crochê que fizemos desse canal, com o objetivo de ajudar a fazer algo para deixar mais bonito onde ele estiver, e teremos vários outros trabalhos de crochê, que pode ser colocado na sua cozinha, na sua mesa na hora do almoço, enfeitando a mesa posta ou na sala de visitas, no escritório, onde mais ver que seja possível o seu uso. Depois de passar a linha para finalizar a borda com linha vermelha, vamos cortar os restantes da linha que sobra e para deixar pronto para uso o apoiador de xícara. Quando terminar o seu apoiador de xícara, ou qualquer outro trabalho de crochê ou artesanato que fizer, se alegre por mais um trabalho de crochê que você concluiu, por cada esforço que você fez e insistiu apesar das dificuldades que poderia encontrar para fazer o apoiador. Celebre as pequenas coisas, porque certamente celebrará as grandes conquistas. As pequenas conquistas preparam para as conquistas grandes. Lembre-se disso. Veja como ficou cada apoiador de xícara e as cores que usei nesse mesmo gráfico. Escolha qual que você mais gostou e faça com as cores escolhidas para sua casa, cozinha ou qualquer outro objetivo que tenha. Muito obrigada a todos!